eu acho que empreender para a mulher anda muito alinhado com isso, porque você pode fazer as coisas da sua casa, você tem mais tempo com seu filho. Então, o empreendedorismo feminino, ele permite que a maternidade seja mais próxima da criança. Isso foi muito importante para mim, assim. No meu caso, que queria ficar colada mesmo nele, né? Então, foi muito legal. Bem-vindos ao HackMed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do HackMed, e junto com Letícia Fernandes apresentamos o HackMed Podcast. Você não conhece o HackMed ainda? Caiu aqui de paraquedas? Vai lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai saber de tudo que está rolando e sempre tem muita coisa. Hoje, além da nossa convidada especial, a gente tem duas convidadas especiais que estão aqui comigo. Eu vou passar primeiro para a Lilian Arai, para ela dar um oi aqui para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Lilian, sou uma das fundadoras aqui do HackMed e também sou médica, sou otorrinolaringologista. Então, na verdade, a gente está hoje aqui para falar muito sobre empreendedorismo feminino, que é uma bandeira muito forte aqui dentro do HackMed, que a gente busca valorizar e trazer referências de mulheres que empreendem. Aqui dentro do HackMed a gente busca uma bandeira um pouquinho mais na área da saúde, mas a gente valoriza demais o empreendedorismo feminino e a potência das mulheres aqui no Brasil. Vou passar então agora para a Leilane, para ela se apresentar também. Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema tão emergente sobre empreendedorismo feminino e a importância dele principalmente para essa rede de cuidado relacionado à saúde e que a gente tenta promover tanto, né? Acho que é tão intrínseco da mulher o cuidado, mais do que importante do que a gente pensar em empreender nessa área e trazer mais soluções inovadoras, dando suporte aí para os cuidados na área da saúde. Meu muito obrigado a esse movimento, Lilian, Leandro, Letícia, Larissa também, obrigada por estar por aqui com a gente, porque a gente precisa de mulheres que representem, que tragam seu olhar em relação ao empreendedorismo. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou professora também, e empreendo na Movision, que é uma startup que pensa em inovação para a área da fisioterapia e da reabilitação. Então, sabemos os desafios e ter esse papo hoje com a Larissa para que ela também explique e fale um pouco dos desafios que ela já enfrentou e como ela resolveu. É a maneira que a gente encontra para que as mulheres consigam se unir e encontrar soluções juntas. Exatamente. Pensando nisso, no mês de novembro, no dia 19, a gente teve o Dia do Empreendedorismo Feminino. Então, a gente ficou pensando o que poderíamos fazer para homenagear essas mulheres. Então, no nosso Instagram, a gente pediu para algumas pessoas mencionarem empreendedoras que elas admirassem, e aí depois a gente pediu para essas empreendedoras citadas para mandarem um vídeo contando a sua história. Aí foi feita uma votação no nosso Instagram, que a empreendedora que o nosso público queria escutar mais a história, está aqui com a gente hoje. Então, é isso que a gente veio fazer. Perfeito. Então agora vamos começar finalmente o nosso 39º episódio do HackMed Podcast, que a gente tem como convidada a ganhadora dessa votação, que é a Larissa Moraes, que é empreendedora na loja de moda Melancia. Larissa, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos começar pelo começo, né? Você pode se apresentar também para o pessoal, por favor? Obrigada a vocês. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sempre trabalhei em empresas, né? Mas eu sempre tive essa vontade de empreender, e aí as coisas foram acontecendo, e até que deu tudo certo para eu montar a Melancia. A Melancia é uma marca de moda para gestantes. Foi engraçado que eu saí da área da saúde para empreender, né? Na área da moda. Então, eu era aí mais ou menos colega de vocês. E, enfim, é isso. Eu sou mãe e eu senti essa dor da falta de roupas legais para vestir durante a gestação quando eu fiquei grávida. Então, foi uma demanda que veio de mim mesma. E aí deu tudo certo. Eu acabei conseguindo empreender na área que eu mesma sentia falta, né? E como que foi essa transição de carreira de um mundo corporativo para um mundo de empreendedorismo em moda de gestante? Assim, você pode contar um pouquinho mais para gente? Sim, eu sempre tive essa coisa da inovação comigo, assim. Então, mesmo quando eu trabalhava nas empresas, eu sempre tive em áreas que abriam frentes inovadoras, né?
Então, eu trabalhei numa multinacional de moda que tinha franquias, né? Então, eu trabalhava na área de visual merchandising, que é sempre onde a gente tem que inovar nas vitrines, na exposição dos produtos, para chamar os clientes e tal. Depois, quando eu fui trabalhar no HC, na Escola de Educação Permanente, eu criei do zero a área de marketing da Escola de Educação Permanente. Quando eu entrei, ela estava bem no comecinho. Então, eu criei a logomarca, eu criei o funcionamento da área de marketing, eu contratei as pessoas, montei a equipe. Então, foi muito legal no início. E aí, depois de um tempo, eu fiquei lá 4 anos e meio, a coisa já estava muito redonda, né? E lá no HC, como é uma empresa público-privada, autarquia especial e tal, não tem uma mega liberdade para fazer as coisas. Então, eu já estava num momento, tipo, de desanimada, assim. Eu estava no momento de, putz, acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui pela EEP. Eu já queria, assim, alçar outros voos. E como que surgiu, Larissa? Como é que Pois é, surgiu essa eu história da engravidei. moda melancia? Eu Exatamente. engravidei, né? E aí foi bem nesse momento que eu já estava desmotivada de trabalhar lá na EEP, não por nada, assim, mas porque realmente a parte de criação, de inovação já tinha terminado, né? O negócio já estava girando, já estava azeitado. Então a Camilinha já estava super hands-on, assim, já estava Para quem não trabalhando sabe a legal, história da Camilinha, deixar o negócio na mão dela. Larissa, você Oi, pode falar um pouquinho por que você está falando sobre a Camilinha? Quem foi a Camilinha nessa história? A Camila foi quem me indicou como empreendedora, né? Quando vocês lançaram aí esse desafio. E a Camila era minha assistente lá na EEP. Quando ela começou, ela era assistente administrativa, não entendia nada nem de marketing, nem de design, nem de nada, mas eu vi um super potencial nela. Comecei a puxar ela, comecei a pedir curso para ela poder fazer design, para ela poder entrar nesse meio, porque eu vi que ela gostava muito. E ela me surpreendeu, assim, ela se tornou uma profissional muito competente nessa área. Inclusive, eu acredito que ela faça alguns freelancers, algum trabalho de freelancers para vocês, Ela né? trabalha com a gente aqui no HackMed. Ela me contou. Então, foi muito legal saber, assim, que ela realmente voou e que eu fiz parte desse início dela, que eu dei um empurrão inicial, assim, para ela. E aí, quando eu fiquei grávida, eu comecei. Tem uma hora que as suas roupas não te cabem mais, e eu comecei a procurar roupas que servissem para mim na gestação, mas que eu não precisasse usar só os 9 meses. Eu já faz um tempo sou contra essa filosofia do fast fashion. Já fui muito de comprar nessas H&M, Forever 21 e tal, mas de um tempo para cá você acaba percebendo que não é viável financeiramente, não é legal financeiramente, porque a roupa ela acaba muito antes, né? Tem toda uma estrutura por trás de vínculos empregatícios e tal, que não são confiáveis, e tem a questão do mundo, né? Que você compra roupa e depois você faz o quê com essa roupa, né? Algumas você acaba conseguindo doar, outra pessoa usa, mas é lixo, né? Que a gente vai produzindo para o mundo. Então, se você fizer a conta, você paga um pouco mais caro numa roupa que vai durar a sua vida toda, ela é mais barata, né? Se você dividir o valor dela pelo tempo que você vai ficar viva, ela sai mais barata do que aquela que você vai usar um ano. Então, percebi que não tinha essa coisa. As roupas, elas eram muito para gestante. Então, eu falei, poxa, como assim não tem, né? Aí eu estava indo para os Estados Unidos fazer uma enxoval, que naquela época o dólar estava compensando. E falei, bom, lá eu vou achar. Não achei, para minha surpresa. Também não tinha lá. E eu acabei comprando umas roupas numa marca que chama Uniqlo, que é uma marca que usa uns tecidos muito legais, que esticam muito. Então, eram roupas normais, moda normal, não era moda gestante, que eu consegui usar a minha gestação toda. Eu falei, gente, alguém precisa fazer isso, né? Uma moda que se adapte ao corpo da mulher durante a gestação e se readapte quando ela for voltando ao seu corpo que ela tinha, ou então adquirindo um novo corpo, né, de mãe, porque, né, algumas pessoas voltam, algumas não, algumas o corpo fica mais bonito, outras assumem uma nova forma, né? Então, como eu já tinha uma pós-graduação em design de moda,
eu comecei a pensar nisso, comecei a desenhar. O meu marido trabalhava no Mercado Livre na época, e ele falou, meu, abre uma loja online, abre uma loja online. O negócio do e-commerce ainda não era tão... Isso era 2017 que eu estava grávida, não estava assim tão bombado que nem está hoje. Mas eu falei, você sempre tem aquela coisa, eu tô tendo um filho, meu emprego é seguro, né? Tem aquele salário todo mês e tal, não sei, empreender, nananã. Aí, quando eu voltei para o HC, tinha mudado uma gerência financeira e a Camila, minha equipe, falou assim, Lari, a gente está muito preocupado porque eles estão demitindo os gerentes de salário mais alto para subir, estão fazendo essa mudança, né? E aí eu falei, meninas, não se preocupem, porque eu tenho um plano B. Inclusive, tipo, o meu plano B depende dessa demissão. Então, e aí realmente rolou. Quando fez os 5 meses que eu voltei do meu parto, né? Eu tive o Luiz Fernando, que é o meu primeiro filho, fiquei 4 meses de licença, voltei, trabalhei 1 mês e tirei férias. Quando eu voltei dessas férias, o professor Décio, que na época era o diretor da IEP, me chamou, falou lá, super, assim, que a gente tinha uma amizade, né? Super, claro, não sei o quê, a gente vai precisar te desligar e tal, mas eu já falei com a doutora Beth, talvez tenha uma vaga para você na superintendência. Eu falei, eu quero sair porque eu tenho o meu plano B, eu quero montar uma marca de moda para gestante. E aí foi assim. E aí mas eu fui ver isso, porque na verdade poderia ter sido uma coisa traumática, né? Eu estava no pós-parto, no puerpério, sendo demitida. E aí eu fui ver que tem um dado muito chocante, assim, que até, eu acho que 25% das mães são demitidas até o primeiro ano de pós-parto, e até o segundo ou terceiro ano são 50% das mães perdem os seus empregos ou precisam sair dos seus empregos porque não tem alguém que fique com seus filhos ou não consegue se adaptar à rotina de trabalho de 8 horas. Isso me chocou um pouco. Desculpa, eu tô saindo de uma gripe. Isso me chocou um pouco, assim, eu fiquei um pouco... Falei, nossa, né? Que tenso isso, né? Porque eu tinha o meu plano B, eu tinha até uma reserva, mas e quem não tem, né? Foi meio... Mas, enfim, para mim, foi o meu impulso, assim, inicial. Mas poderia ter sido pior. Bem pior, né? Acaba empreendendo por necessidade, né, Larissa? Preciso empreender, não tem outra opção, né? Quantas mulheres se veem Exatamente. nessa situação assim, né? E que legal ouvir da tua Exatamente. trajetória e como às vezes a gente, para contar a nossa trajetória profissional, a gente tem que contar a nossa pessoal. Elas estão muito intrínsecas, né? Muito interligadas nesse desenvolvimento. E você construiu realmente a sua solução, né? Diante de uma necessidade. E que, na minha opinião, tem tudo a ver com saúde, porque é o maternar se sentir bem, né? Não é colocar aquela roupinha de botijão de gás que fica horrível, que você não vai querer usar depois, né? Exatamente. Como é que esse lado feminino, né, da mulher se sentir mulher, né? Ainda, mesmo estando grávida, mesmo nesse momento do puerpério, que bom que você conseguiu trazer isso para a tua marca, né? O que tu achas, assim, de tão expressivo que a tua marca tem, que representa tanto e que traz, assim, tanto essa questão de demonstrar a feminilidade, né? Trazer essa imagem da mulher, melhorar isso, né? Potencializar, digamos assim. E também ligada a um outro ponto que você falou que eu gostei muito, que é a sustentabilidade, porque a gente fala muito da saúde do corpo, da mental, mas e a saúde do nosso mundo, né? Então, existe um movimento que chama Slow Fashion, né? Que é um movimento contrário ao fast fashion, que trabalha justamente isso: roupas de maior qualidade, tecidos mais duráveis e roupas que se adaptem melhor para você ter um tempo maior de vida útil delas no seu armário. Existem muitas coisas desse movimento. Tem o armário cápsula, né? Que você guarda as suas roupas de inverno, deixa só as suas roupas de verão, enfim. Eu já venho estudando sobre esse movimento há um tempo. E aí a melancia, ela é muito guiada dentro desse movimento do slow fashion. Você tocou num ponto muito legal, que é a questão da roupa, o botijão de gás, né? Aquela roupa romantizada, que é o que a gente vê muito por aí na moda gestante. E isso vem lá do início de quando as mulheres começaram a se vestir, começaram a poder mostrar, enfim, no início mesmo, lá na Idade Média, muitas mulheres tinham que esconder a gravidez,
Porque lá o negócio do você ter um filho fora do casamento, você ter um filho com outra pessoa, era uma coisa. Então elas apertavam o espartilho de um jeito que a gravidez não aparecesse. E aí isso foi evoluindo, e no início as mulheres não trabalhavam, né? Lá na 40, 30, era difícil a mulher que já trabalhava fora. Então elas usavam aquelas roupas mais românticas, não era. E aí, conforme a mulher foi entrando no mercado de trabalho, foi se vendo a necessidade das roupas corporativas para gestante, da moda mais séria, né? Você não podia ficar usando vestidinho florido numa reunião de negócios, quem trabalhava em banco, quem trabalhava na área judicial. Então, a moda gestante ela foi evoluindo nesse sentido, mas as marcas não. Então, as mulheres tinham que se virar, se adaptar, mandar na costureira, abrir aqui a calça jeans, colocar tecido na saia para ela poder usar um terninho, comprar um tamanho maior, né? A moda ela não acompanhou essa entrada da mulher no mercado de trabalho. E a melancia, ela pensa na mulher manter o estilo que ela já tem. Você não precisa mudar, você não precisa se romantizar, você não precisa mudar o seu estilo porque você está grávida. Então a gente faz a roupa básica, a gente faz a roupa de baixo, que eu chamo, não moda íntima. Mas, por exemplo, eu faço regatas que são mais compridas, que a sua barriga não vai ficar aparecendo. E aí você pode usar essa regata com o seu blazer que você já tem. A gente faz calças que se adaptam durante a gestação, mas calças que você pode usar socialmente e que depois elas se readaptam no puerpério, no pós-parto, e se readaptam depois, para você poder usar a vida toda. Então, a gente faz a moda básica para você poder usar com o armário que você já tem, com os acessórios que você já tem, mas confortavelmente durante toda a sua gestação. As minhas roupas, elas não têm aquelas pregas laterais para a barriga se acomodar. É o tecido que acomoda a barriga, né? Então, a gente pensa muito nisso, na mulher poder manter o mesmo estilo que ela já tem, se ela tem um estilo mais rock and roll, um estilo mais sério, um estilo mais corporativa, ela vai usar os acessórios que ela tem, ela só compra a roupa básica, né? A calça, a regata, a blusa de baixo. Então, bem pegando nesse contexto, né? Aqui no HackMed a gente tem muita gente que é acadêmico ainda, né? E outro dia eu estava assim, sentada com o pessoal mais assim, um pouco menos jovem do que eu, porque eu falo que eu sou jovem há mais tempo, né? Então, assim, que estavam sentados jantando, e estavam falando, trocando figurinhas sobre se você já congelou os óvulos, a outra ainda não, a tal lugar é mais caro, ali é mais barato, tal lugar tem um jeito. E assim, eu acho que esse é um tema que mexe muito com as mulheres, né, assim, mais jovens no dia de hoje, a questão da escolha da maternidade. E o quanto a maternidade, ela tem ou não, traz ou não alguns desafios em relação à vida profissional, à carreira, a pensar em empreender. Como que você lidou com essa, assim, foi uma escolha? Você se preparou para esse momento? Como que foi essa questão da maternidade dentro da Larissa profissional? Eu sempre quis muito ser mãe. Sempre tive essa vontade, eu sempre brinquei muito de boneca. E é engraçado que eu sempre soube que eu seria mãe de menino. Quando eu era pequena, não tinha boneca menino. Não tinha boneca negra, não tinha. Era aquela coisa ainda daquela boneca muito igualzinha, branquinha, que tinha uma chuquinha aqui. E eu falava, mamãe, eu quero uma boneca menino. E a minha mãe falava, filha, eu não acho. Mas eu quero um filho menino. Então, e eu tive 2 meninos, assim. Então, quando o Luiz nasceu, eu tive que voltar a trabalhar com 4 meses, foi desesperador, porque eu amamentava ele ainda no peito e eu pensava como que a Organização Mundial da Saúde recomenda que você mantenha o seu bebê até os 6 meses só mamando no peito, no caso de quem tem essa possibilidade, né? Claro, tem mães que não acontece de não conseguirem amamentar e tal. E você é obrigada a voltar a trabalhar com 4 meses. E aí eu descobri que eu podia sair. Eu tinha 2 horários, acho que são 2 vezes pela manhã e 2 vezes pela tarde que você pode ir amamentar. E eu morava a 7 minutos do HC, da Escola de Educação Permanente. Então, eu fiquei na loucura de ir para minha casa amamentar o Luiz 4 vezes por dia. Então, eu ia trabalhar, no meio da manhã eu ia para minha casa, amamentava, voltava. Na hora do almoço eu ia amamentar, voltava. No meio da tarde eu ia amamentar, voltava.
E eu comecei a emagrecer e ficar assim num looping de ir, voltar a amamentar, ir, voltar a amamentar. Eu estava muito puxado para mim. E muito ruim isso, né? Eu acho que deveria ser obrigatório a mãe ficar 6 meses em casa, já que a Organização Mundial da Saúde recomenda que você mantenha a amamentação exclusiva até os 6 meses. Como é que eles pedem para você voltar em 4, né? Algumas empresas pedem para voltar em 4. Então, já acho que de saída você tinha que poder ficar em casa os 6 meses. E aí, na volta, as empresas deveriam se preocupar mais em ter uma creche, em ter um ambiente ali para você poder, aos poucos, se desvincular, porque você fica 6 meses ali grudada, 4, né? Grudada com o nenê. De repente, tchau, tchau, nenê. Ou você deixa numa creche, ou você contrata uma babá. No caso, eu optei por ter uma pessoa em casa, porque eu morava muito perto, né? Mas aquilo foi muito forte para mim, eu me separar dele. Por isso que quando eu voltei, eu já estava falando assim, se eles não me demitirem, eu acho que eu vou pedir demissão para eu poder tocar esse negócio que vai me permitir estar mais com meu filho nessa primeira infância dele, os 2 primeiros anos dele. Eu queria fazer parte da criação dele o tempo todo. Eu não queria delegar a criação dele para uma babá. Eu não julgo ninguém, assim, cada um é cada um. Quem tem uma vida profissional uma carreira numa empresa e prima por essa carreira, né? Preza muito por essa carreira, eu acho que tá tudo certo. Contanto que você esteja feliz. No meu caso, a parte de criar ele do meu jeitinho, de ensinar ele como ser uma pessoa do meu jeitinho, era muito importante para mim. O gosto musical que ele ia ter, como que ele ia lidar com o mundo, como que ele ia se apresentar para o mundo. Eu queria muito ensinar essas coisas para ele, assim, a questão de cumprimentar todo mundo, de tratar todo mundo igual, de ensinar para ele a arte, sobre arte desde pequeno. Então eu queria muito estar presente. E eu acho que empreender para a mulher anda muito alinhado com isso, porque você pode fazer as coisas da sua casa, você tem mais tempo com seu filho. Então, o empreendedorismo feminino, ele permite que a maternidade seja mais próxima da criança. Isso foi muito importante para mim, assim. No meu caso, que queria ficar colada mesmo nele, né? Então, Eu foi muito acho legal. isso incrível, porque assim, eu também fui muito assim, né? Eu acho que a gente tem escolhas, né? Tem pessoas que têm uma maternidade muito forte, já incipiente. Eu falo que eu queria ter filhos antes mesmo de saber como que se fazia um filho, né? Então, assim, tem algumas mulheres, elas têm isso muito forte. E eu acho que, assim, essas que têm isso muito forte compreendem perfeitamente tudo aquilo que você está falando. E tem as que não têm essa maternidade tão forte dentro delas e que está tudo bem por isso, né? Então, eu acho que, assim, o lado feminino da gente, assim, ele é muito mais inclusivo de tá tudo bem, cada um escolher o caminho que quiser, tá ótimo, não terceirizar. As crianças crescem hoje em dia tem um suporte muito grande para as Ela não é uma crianças. pior mãe por causa disso, de Não, forma alguma. Ela é a exatamente. ela é a melhor mãe que ela pode ser, né? Exato. E assim, por outro lado, o empreendedorismo, quando a gente tem a nossa empresa, vira um outro filho também, né? Sim, com certeza. Eu falo que eu tenho a melancia, meu filho do meio. A minha mãe, ela é médica, né? Então, e o meu pai também, tá? A minha família é de médicos. Meu pai, ele é patologista e ele a vida inteira teve o laboratório dele. Agora que ele já tá mais velho, é que ele cansou e tal, e ele tá trabalhando, né, na diretoria de hospitais e tal. Mas ele, para mim, ele é um empreendedor. Ele tinha o negócio dele ali, né? Então eu cresci com esse. E a minha mãe também, como ela é médica endocrinologista e ela sempre teve o consultório dela, nunca foi médica hospitalar, assim. Então, para mim, eu cresci com os dois muito assim, tocando o negócio deles. E a minha mãe, ela se virava em 200 para acompanhar. E a gente fez balé a vida inteira, eu e a minha irmã. Então, para acompanhar o nosso balé, ela desmarcava consulta, ela tinha dia que ela não marcava consulta para ela poder levar a gente de um balé para o outro. Não é que a gente fazia o balézinho, a gente era muito bailarina. A gente fazia balé na escola municipal, em academia particular, em outra cidade, a gente competia todo fim de semana e a minha mãe sempre esteve muito próxima, mesmo ela tendo a agenda dela de consultório, mesmo ela sendo médica.
Então, eu cresci com esse negócio da maternidade próxima e era uma coisa que eu queria muito também fazer com os meus filhos, né? E aí, hoje, como que é essa sua rotina? Porque você teve uma referência muito boa de maternidade. E como que foi essa rotina de hoje empreender na mão da melancia? Você é um e-commerce, aí você tem fabricação própria, aí você vai para um fornecedor. Como que funciona a maternidade nesse meio? Olha, complica, hein? Complica muito. O segundo filho, então, complica mais ainda, mas é adaptação, né? O ser humano, graças a Deus, é uma espécie que tem essa coisa de se adaptar muito. Hoje em dia eu vou muito. A gente tem um escritório que fica na Vila Mariana, que é onde funciona o nosso estoque. A gente recebe clientes lá. A gente lá funciona o financeiro, a contabilidade, tudo lá. Eu tenho uma sócia que, graças a Deus, também trabalha só com isso, só na melancia hoje. Eu tinha uma sócia antes que trabalhava na melancia e trabalhava numa outra empresa, e aí ela acabou pedindo para vender a parte dela, porque ela não estava dando conta da maternidade dela. E aí ela vendeu a parte dela para uma outra pessoa que hoje em dia, que é a Liana, que hoje em dia toca só a melancia. Então a Liana fica com a parte financeira, estratégica e administrativa, e eu fico com a parte da criação, no marketing, criação e revisão de produtos. Então, por causa do João, como o João é pequenininho ainda, que é o meu filho número 3, o 2 é a melancia, ele tem 9 meses ainda e ele detesta o carro. Ele odeia o carro, ele dá escândalos homéricos no carro. Então, eu vou bem menos para o escritório, bem menos do que eu gostaria, bem menos do que eu deveria, mas eu adaptei aqui a minha casa, eu comprei uma ring light para poder fazer as lives daqui, para eu poder fazer conteúdo daqui. Então, me adaptei para eu poder ficar mais em casa, ficar mais com ele. E mudei também, estou morando um pouco mais longe do escritório, então também faz mais sentido eu ficar aqui do que eu ficar pegando trânsito para ir para o escritório. Normalmente eu vou para lá uma vez só por semana. E aí, quando eu vou, aproveito para fazer tudo, para gravar conteúdo, porque lá a gente tem uma parede de melancia, a gente tem um ambiente mais assim legal para gravar. Mas eu também agora eu gravo de qualquer lugar. Gravo daqui, gravo com o João no colo, gravo com o Luiz no colo, porque eu acho que é isso, né? Eu tô falando com mães. Então eu tô falando com eu prezo muito por mostrar a maternidade real para elas, assim, que vai dificultar, a vida vai complicar com o nenê, mas também tem o lado bom, né? Vai ficar, eu acho que fica muito mais incrível, fica muito mais completa, fica muito mais. Mas a gente tem fabricação própria. Na verdade, assim, a nossa fabricação, a gente fabrica com empresas terceirizadas, né? Então, eu tenho 2 gerentes de produção, uma para pequenos volumes e uma para grandes volumes, que no caso são as nossas calças, que é o nosso carro-chefe, é o que a gente mais vende. Então, quando é calça, eu fabrico com uma fábrica, quando é vestido, camiseta, coisa que eu faço um volume menor, eu fabrico com outra. E essas gerentes de produção tocam para mim com as oficinas que são terceirizadas delas. Então, na minha equipe mesmo, eu tenho essa minha sócia e uma pessoa que toca lá do escritório os envios, né? Emissão de nota, responde cliente, faz as trocas, atende cliente quando elas querem ir provar lá no showroom e faz os envios das compras do e-commerce. Legal. Muito bacana, Larissa. Hoje eu estou aqui quietinho no podcast, né? Então, uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é lugar de fala, e com certeza hoje eu não tenho lugar de fala aqui. Mas ela é muito legal, tô aprendendo um monte, mas eu queria também fazer a minha pergunta, né? Uma coisa que eu não entendia muito antes e que eu vejo cada vez mais é essa coisa do propósito mesmo em marcas, né? Então, por exemplo, eu estava lembrando aqui, tem um super amigo meu que trabalhou por muitos anos numa marca esportiva, e daí ele recebeu uma proposta de emprego que era melhor em termos de salário e tal, numa marca de refrigerante, e ele não aceitou, que ele falou, cara, eu trabalho com esporte, uma coisa que faz bem pra saúde, o que eu vou fazer no refrigerante, que é um negócio que faz mal para as pessoas, nem deveria existir, né? E é uma coisa que eu tenho entendido cada vez mais, e, por exemplo, a minha esposa também é super engajada nessas questões, ela, quando eu mostrei que ia gravar com você, ela já se animou, né, porque a gente tem um filhinho também, pensa alguma hora ter um segundo, uma segunda, ela falou, que bom saber dessa marca, tal, ela também sempre fala da Slow Fashion. Então eu queria perguntar para você essa questão de, pô, você tem uma marca com uma história pessoal super envolvida com empreendedorismo, feminismo, falando de gravidez para mulheres, o quanto você sente que, assim, é uma pergunta quase óbvia, mas eu quero ouvir de você, que as suas clientes vão atrás de você porque falam, poxa, me identifico
com a marca, o quanto isso te facilita para achar pessoas para trabalhar com você, que também se identificam com a marca. Você até comentou agora, pelo que eu vi, as pessoas que trabalham com você, a maioria é mulheres, né? Como funciona essa identificação tanto do seu cliente quanto dos seus funcionários em relação ao propósito seu dentro da sua marca? Bom, a parte delas virem comprar na melancia por causa do propósito é muito forte, porque a gente não tem o produto mais barato. Primeiro, porque eu não sou muito grande, então eu não consigo comprar tecido em quantidade para conseguir um valor melhor. Segundo, porque eu só compro tecido muito bom. Então, o meu tecido ele é caro. Eu uso Santa Constância, eu uso Dalutex. Quem entende aí um pouquinho de tecelagem vai saber do que eu estou falando. Então, o meu produto ele não consegue sair barato. Então, a pessoa fala, ué, mas por que eu vou pagar 200 pau numa legging para gestante se eu posso pagar 100? Aí é que entra, ela vai entrar no meu Instagram, ela vai ver como é que a gente se comunica, ela vai entender que a gente é uma marca que se preocupa com a durabilidade da peça, com a longevidade da peça, e é por isso que a nossa peça tem um valor agregado um pouco mais alto, né? E eu falo em valor, não em preço, justamente porque é o que faz, é o nosso diferencial. Eu falo que a melancia, a gente poderia se posicionar como uma marca feminina, porque eu não vendo roupa só para gestante. Eu vendo roupa para muitas das minhas amigas que nunca tiveram filho, ou então que já tiveram filho há muito tempo. E que usam a roupa pela qualidade da roupa. Mas daí eu estou competindo com um leque muito maior de marcas, né? Moda feminina é um mar, é um oceano de marcas, né? Eu me posiciono como moda gestante para eu me sobressair, porque o meu diferencial é esse. O meu diferencial é ter roupas que vão durar muito mais do que 9 meses. Né? Além da outra questão que eu falei, que é a parte da roupa básica, que é o que a gente não vê muito, né, em moda gestante. Você vê muito coisa, vestido e coisa para o dia para sair da maternidade, para o dia do chá revelação, tá, mas e o dia a dia, né? E aquela regata que eu preciso que não mostre a minha barriga no dia a dia quando eu vou para o trabalho, né? E aquela blusa que eu preciso que não aperte a minha barriga, a calça que eu vou trabalhar o dia inteiro sentada e eu preciso que ela não me aperte. Então, é isso. O propósito, ele é um dos principais motivos que a cliente vem comprar na melancia. Uma coisa que, assim, o pessoal que está ouvindo a gente está tendo uma aula de empreendedorismo aqui, né? A gente fala muito isso focado na saúde, mas você está dando uma aula de um empreendedorismo, o que é olhar para o mercado, entender qual é o seu nicho, né? Valorizar, ter proposta de valor. Então, eu acho que assim, aqui, ó, todo mundo que já vem seguindo a gente, ouvindo sobre tudo que a gente vem falando sobre empreendedorismo em saúde, vejam que também isso vale, assim, na verdade, empreendedorismo em saúde só um nicho do empreendedorismo como um todo, né? Mas aproveitando aqui a entrada do Leandro, eu queria te perguntar qual que é a participação, por exemplo, do seu marido nessa história, né? De você empreendendo, você se dedicando, assim, com esse sucesso. Então, como é tudo isso, assim, no seu contexto de vida pessoal? Cara, o meu marido, ele trabalha numa multinacional, ele trabalha na Oracle, e ele tem uma rotina muito intensa de reuniões, ele é diretor comercial. Então, eu acho que ele dá graças a Deus que eu sou empreendedora, porque se eu tivesse o mesmo cargo que ele, os nossos filhos estariam totalmente na mão de uma terceira pessoa. Porque ele, assim, um dia ele tem uma hora entre uma reunião e outra, e como ele trabalha no modelo híbrido, às vezes ele tá aqui em casa e aí, putz, folguei uma hora, vai lá e pega o João, fica com o João. Hoje eu vou buscar o Luiz, vou levar ele no karatê. Mas é assim, de vez em quando dá. Às vezes ele trabalha até meia-noite, fechamento, mês de fechamento, aquelas coisas. Então eu acho que ele agradece muito que eu escolhi ir por esse lado empreendedor e que eu posso estar mais focada na criação dos nossos filhos, nas diretrizes que a gente acha legais, nos valores que a gente acha legais, porque ele não pode estar tão próximo assim. Ele é um pai super presente, né? Fim de semana ele faz questão assim de estar bastante com os filhos. Ele é aquele pai que faz de tudo, que dá banho, que troca fralda, que faz de tudo, mas pela profissão dele, ele está bem mais distante do que eu na criação.
E outra coisa, ele foi muito importante financeiramente nos momentos em que a melancia ainda não estava dando lucro ou o empreender. Muitas vezes você tem que dar alguns passos para trás para dar uns passos para frente. Então, teve momentos que a gente teve que contratar pessoas, que mudar de plataforma, e foram momentos que a melancia, de repente, um mês eu não recebi salário, um mês eu tive que colocar dinheiro, e ele sempre está ali me dando força, falando, não, vamos lá, tem que colocar dinheiro, vamos colocar, não desiste, porque isso é tropeços a gente vai ter, passos para trás a gente vai dar, mas se esse é o seu negócio, se você acredita, eu acredito também. Então vamos lá. Então ele foi muito parceiro e eu acho que tem que ter assim, quem é casada, né? Tem que ter um marido ali parceiro, porque não é sempre que o negócio vai dar dinheiro, não é sempre que você vai andar para frente. Então ele tem que estar ali preparado também para te resguardar, né? Te ajudar e se não for financeiramente, com incentivo, né? Porque não é sempre que o negócio vai bem. Ainda mais aqui no Brasil. O Sensacional, Brasil, então. empreender no Brasil é montanha russa. Uma coisa que eu acho muito interessante é o fato assim, né, que às vezes a gente acha que assim, ah, não, esse protagonismo que a mulher tem que ter, assim, a decisão é minha, mas quando a gente fala em família, apesar, assim, tem muita coisa que é a família, né, é como um todo. Então, o marido faz parte desse projeto também, compactua em todos os momentos, assim, eu vi isso muito, até eu pessoalmente, né, a hora que eu queria me dedicar mais aos filhos, mas isso foi uma decisão que é familiar, né, não tem conflitos, eu acho e essa visão extremamente importante, que muitas vezes tem situações que tem mulheres que gostam de agitar a bandeira do feminismo e eu decido. Mas esse eu decido, ele vem junto, né? Quando a gente firma ali uma família, uma sociedade com o marido, né? Que é o casamento, eu acho que existe uma coisa que é um pouquinho mais sublime do que essa coisa assim, eu vou fazer isso porque é minha decisão, eu sou mulher e eu posso, né? Eu acho que vai além. E isso eu achei muito legal de vocês, sabe? Que tem um lado que é muito bom ver esse seu empoderamento, né? Mas que esse empoderamento ele é um empoderamento que é sustentável, né? Com todo o contexto familiar, tudo vai junto. No meu caso, assim, é tudo muito misturado. A minha parte, a minha vida pessoal com a minha vida profissional, ela é muito misturada. Eu nem sei, às vezes, dizer onde começa uma coisa e termina outra, né? E graças a Deus, assim, eu tenho Graças a Deus, não, graças a mim, que foi eu que escolhi, né? Que eu tenho um marido que me apoia e é parceiro, sim. Às vezes ele fala, pô, esse mês, tipo, tá, vamos segurar, vamos não sei o quê, porque a gente, né, comprou casa e tal, mudou de escola. Agora, daqui a pouco, a gente tem mais um filho na escola, né? Ele fala, pô, e aí, né, a melancia, como é que tá e tal. Como ele é da área como ele trabalha na Oracle, que é uma empresa de tecnologia, às vezes eu peço a opinião dele, peço para ele se meter, eu falo, meu, olha aqui, olha o nosso balanço, vê se você pode me ajudar com alguma coisa. Então, aqui é tudo misturado mesmo. A gente não tem aquela coisa de, separa a vida profissional, a vida pessoal, não. Aqui é... Ele, quando o ano passado teve uma oportunidade para sair, ele me perguntou, ele falou, meu, vamos sentar, vamos conversar, o que você acha? Sai, não sai? Eu fico... O que você acha que a gente faz? Então, é tudo a gente. Aqui é tudo misturado mesmo. E eu tenho um negócio muito forte da minha opinião, foi uma coisa que o meu pai colocou em mim, na minha irmã. Eu falo que o meu pai criou um problema bem grande para os nossos maridos, meu e da minha irmã, porque a gente tem um negócio de bater o pé e de opinião muito forte. Né? Quando a gente era pequeno, meu pai, ele falava, dava risada na nossa roupa. Às vezes a gente fala, ai, pai, que bonito. Ele falava, não, tá horrível, que roupa é essa? E quando a gente trocava, ele ria e falava assim, tá, você tá errada. Você tem que gostar de você e da sua roupa, independente da opinião dos outros. Volta lá e põe a roupa que você tava. Eu tava tirando onda com a sua cara.
Então a gente cresceu nesse negócio de ter a nossa opinião, assim. Mas eu acho que é um pouco egoísta, né? Você não envolver a sua família, não envolver o seu marido. Então, às vezes eu quero fazer uma coisa, ele acha que a gente tem que ir para um outro caminho, aí a gente senta, para a bola, vamos conversar por que que você quer ir por aqui, por que que você tem essa opinião, e aí ou eu convenço ele ou ele me convence. É muito legal a gente abordar tantos múltiplos cenários assim na vida da mulher, né? Porque a gente está falando de você e a Lilian, duas mulheres que têm uma família estruturada, tem um marido presente, o Leandro também tem a mulher dele, o Gabi, é super presente, e é muito legal a gente falar que tá tudo bem essa discussão ser em conjunto, e tá tudo bem se a mulher não ter essa rede de apoio e fazer as decisões dela. A gente vive num mundo tão bipolarizado entre certo e errado que às vezes o meio termo ele não cabe ali, né? Mas depende da realidade de cada pessoa, isso é muito adaptável. Não existe o que é certo para mim, é diferente do que é certo para você, e assim a gente vai seguindo, né? Assim, no diálogo, na conversa e adaptação. A mais madura de todas aqui, ó. Aprendendo com os Experiente de melhores. vida. Não, aprendendo com os melhores todos os dias. Não, muito legal, Eu acho acho muito que bacana. tá tudo bem, desculpa. Eu acho que assim, tá tudo bem enquanto não quebra aquela barreira do respeito, né? E enquanto você se sente não feliz, porque feliz a gente não é o tempo todo, mas quando você se sente no seu lugar, respeitada, no lugar onde você queria estar. A partir do momento que você está fazendo uma coisa que você não queria fazer, alguma coisa está errada, né? Sendo você casada ou não casada. E eu acho que hoje em dia, muitas mulheres são solteiras ou divorciadas, enfim, e elas também têm uma vantagem. Elas têm fim de semana que são só delas. Elas têm aquele fim de semana que o filho tá com o pai, que ela tem o fim de semana só para ela. Então, assim, ser casada tem vantagem, mas ser divorciada ou ser solteira também tem. E tá tudo bem. Enquanto você tem o respeito, enquanto você tem o seu lugar ali garantido. Perfeito, perfeito, muito legal, muito bacana, aprendendo um monte aqui sempre, muito legal fazer. O mais legal de ser apresentador do podcast é ver todos os episódios aqui na íntegra e saber todos os detalhes, que realmente eu aprendo um monte, eu acho muito barato. E agora vamos para o nosso quadro super tradicional aqui do HackMed Podcast, que é o Hacker Conectado. No Hacker Conectado, a gente pede para os nossos convidados, nossas convidadas, uma indicação de livro, filme, podcast, hábito, vale qualquer coisa, e a gente também compartilha aqui as nossas indicações. Larissa, você tem alguma coisa para compartilhar hoje com os nossos ouvintes? Cara, foi muito legal que a nossa conversa foi muito em linha com o que eu vou indicar. Eu até peguei ele aqui. Esse livro ele chama Moda com Propósito. Acho que deve estar ao contrário aí, né? Porque eu estou na câmera virada do celular. Mas ele é um livro do André Carvalhal. E ele fala de como a moda foi perdendo força, como as grandes marcas foram perdendo muita força com a história do fast fashion, com a história de coleção nova, e você tem que sempre estar comprando a última coisa para estar in, e como isso foi deixando a sociedade doente, e como a moda foi perdendo força, e agora como a moda está voltando a ser uma coisa, voltando para os assuntos, voltando a ser uma coisa legal, nesse novo modelo de slow fashion, nesse novo modelo de responsabilidade. Hoje em dia, por exemplo, eu deixo de comprar em marcas quando elas saem notícias de que elas têm vínculos empregatícios que não são legais, quando elas têm, você vê que ela produz num lugar, ou eu vejo, por exemplo, de onde que vem a roupa? Ela é produzida aqui no Brasil, então eu dou preferência para essa marca, porque a roupa que é produzida fora, ela gasta combustível de avião, você não sabe onde que é a fábrica, em que condições que as pessoas estão trabalhando. Então, esse livro trata muito dessa moda com propósito, dessa moda que traz essa coisa mais de economizar o mundo, de ter um sentido, né? Não só moda como beleza, né? Como roupa bonita, roupa da moda. A moda como negócio, como business, mas com um pouco mais de responsabilidade. E, infelizmente, eu não posso contar para vocês o que é, mas a Melancia vai lançar um programa de inclusão de mães
para trabalharem com a gente. Eu não posso dar detalhes porque é um programa muito inovador, que eu não conheço nenhuma marca que faz isso. Então, é um canal de venda que vai trazer mães, principalmente essas mães aí saídas do recém-puerpério ou no puerpério, que perdem seus empregos ou que precisam sair de onde elas trabalham para ficar mais com seus filhos, ou querem sair desse modelo de trabalho de 8 horas para ficar mais próximas dos seus filhos. Então, a Melancia vai dar uma oportunidade para essas mães aí virem trabalhar com a gente. E eu espero que em 1, 2 anos, assim, todo mundo esteja ouvindo falar. E outras marcas também se aproveitem dessa nossa ideia e também façam o mesmo. Eu não posso dar detalhes, mas em breve eu posso, de repente, voltar aqui para contar para vocês, quando já estiver rodando, e chamar essas mães aí para virem trabalhar com a gente. Sensacional. Eu também, eu não estou com o livro aqui, porque eu já passei esse livro para a Marina, aqui do próprio HackMed. O livro é O Jeito Alice de Empreender, que é do Clube da Alice. O Clube da Alice é uma comunidade do Facebook de uma amiga, da Mônica Berlitz, que assim, trabalha muito o empreendedorismo feminino. Então, é muito legal a gente entender como que ela começou essa comunidade e hoje elas se ajudam mutuamente dentro dessa questão de empreendedorismo feminino. Então, é o Jeito Alice de Empreender. Depois a gente coloca a imagem do livro aí, que eu estou sem o livro aqui agora. E a minha indicação hoje vai ser uma série Netflix que eu assisti faz tempo, mas eu acho que ela vai caber super bem nesse episódio. Chama Maid, M-A-I-D. Fala de uma realidade de uma mãe. Eu não vou contar muito, mas essa série ela é muito bem construída e ela é muito bonita. E eu acho que quando a gente fala de realidades que estão distantes, às vezes de umas ou de outras, ou próximas também, para a gente se sentir representada ou conhecer mais, é muito interessante. É uma obra de ficção, mas a ficção às vezes acaba retratando a realidade muito bem. E aí fica a minha indicação dessa semana. Legal. A minha indicação de hoje também é totalmente ligada ao episódio de hoje e muito mais para nós homens dentro desse contexto, que é o livro da Ruth Manos, que é o Guia Prático Antimachismo. Então foi um livro que eu li esse ano, é um livro bem, bem fininho, mas super interessante para ver. Ela fala uma coisa que eu concordo muito, não basta você não ser machista, você tem que ser antimachista. Então é muito legal, peguei várias dicas lá de como me portar e como aprender melhor para a gente. Eu acho que a gente não atrapalhar já é um bom começo, que infelizmente muita gente atrapalha, mas se a gente puder ajudar, eu acho que essa é a nossa obrigação como homens. Bom, depois dessas super dicas, espero que vocês gostem. Infelizmente, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Foi muito bacana, Larissa. Obrigado por estar com a gente. E antes de acabar, eu queria só abrir o microfone para você fazer alguma consideração final. E, por favor, deixa aqui para o pessoal como que as pessoas fazem para achar a Melancia, onde é mais fácil, no Instagram, no site. Fica à vontade para passar os contatos. Eu que agradeço, foi muito legal. Eu tenho muita vontade de ter um podcast de mães empreendedoras, assim, de repente é um sonho aí para frente, que eu tenho outras coisas como prioridade, mas foi muito legal. Eu sou jornalista de formação, eu gosto de falar. Eu queria indicar uma outra empreendedora mãe, que é a Aline. Ela também veio da área da saúde. Deixa eu achar o Instagram dela aqui. Enquanto isso, eu vou passar o Instagram da Melancia. O Instagram da Melancia é modamelancia_. E o nosso site é modamelancia.com, sem BR. Foi muito legal falar com vocês. Gostei de contar a historinha da Melancia. Aline, e se vocês quiserem, daqui a pouco eu vou achar aqui o Instagram dela. E aí, se vocês quiserem outra pessoa falar, eu já volto para passar, só para não ficar. Li, se quiser deixar uma consideração final, então, enquanto isso, obrigado por estar aqui com a gente também. Sempre foi um prazer receber a Li. Contar essa historinha dela. A Aline, ela trabalhava no IPQ, trabalhava no HC, eu conheci ela lá. E aí o puerpério dela foi muito desafiador. Ela lidou com um parto que não foi legal da primeira filha dela, um parto que não foi do jeito que ela queria, foi muito longe de que ela sofreu violência obstétrica, e aí ela ficou muito assustada, e depois ela teve uma segunda filha que já foi um parto legal, não foi um parto normal como ela queria, mas foi um parto super humanizado e tal, e aí ela
teve esse insight de falar com as mães, com as puérperas, né? Que a gente fica muito sozinha no puerpério, né? Apesar da gente, mesmo quem tem uma rede muito grande de apoio, ali na madrugada, eu falo que a mãe, ela é a última instância. Quando ninguém consegue resolver a criança, sobra para a mãe. Fala, ó, Tó. O pai, às vezes, ele ajuda, tá? Mas ele fala, ó, não para de chorar, Tó. A avó também, ai, olha, não consegui, Tó. E você tem que resolver, não tem outra pessoa para você falar, Tó. É você, né? Então, chama Mãe Estar. Achei. No Instagram é Mãe Estar, tá? Ela tem um serviço de apoio às puérperas com milhares de profissionais cadastrados, tanto coisas físicas como chás que ajudam na amamentação, como chama, artefatos que ajudam a sling, tudo para o puerpério, para tornar o puerpério um pouco mais leve, e também profissionais da área da saúde que podem ajudar as puérperas no caso de uma depressão pós-parto, tem uma outra coisa que chama Blue, não sei o que não é uma depressão, mas é uma crise que você tem, que você chora. O pós-parto, o puerpério, ele é muito intenso, ele é uma coisa que mexe muito com a parte hormonal, com a parte psicológica das mães, e às vezes é muito difícil você achar alguém que te entenda, que entenda do que você está falando, porque as pessoas acham que você tem obrigação de ser feliz porque você teve um filho. Mas como assim? Você tem um filho saudável? Você tem um bebê saudável, você está com ele aí no colo e você não está feliz? Como assim? Então, essa minha amiga, que veio da área da saúde, que também veio do HC, hoje vive do Mãe-Estar. Ela está, inclusive, vendendo uns planos para empresas oferecerem para suas funcionárias esse apoio, esse suporte no pós-parto, no puerpério. Então, ela é uma super empreendedora feminina que está muito alinhada com a proposta da melancia e que também vale a pena conhecer. É o Legal, Mãe-Estar. muito bacana. Vamos ver, vamos entrar em contato. Obrigado pela indicação. Bom, obrigado, Larissa, por estar aqui com a gente. Obrigado, foi um episódio muito bacana. Obrigado, Li, pela participação especial. Sempre um prazer receber você aqui com a gente. Obrigado, Lê. Hoje estamos da Lá, Lê, Li, Lê, uma zona de nomes aqui, tudo com L. Obrigado pela parceria sempre aqui no podcast. Obrigado principalmente a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. E em breve estaremos de volta com um convidado, uma convidada para a gente seguir hackeando o mundo da inovação e do empreendedorismo na área da saúde. Um grande abraço e até a próxima.